Olá, gente. O nosso assunto de hoje é microbiologia, mais precisamente o reino protista. E quem são os representantes do reino protista? São os protozoários e as algas. São seres unicelulares, porém eucariontes, ou seja, apresentam o núcleo individualizado, ao contrário dos representantes do reino monero. Vamos inicialmente falar dos protozoários. Os protozoários são seres unicelulares, heterótrofos, quer dizer, se alimentam externamente, não fazem fotossíntese, não apresentam parede celular, então a sua membrana é a sua linha divisória, e são classificados de acordo com seu órgão de locomoção em 4 grandes filos. O primeiro filo é o Sarcodinea ou Rhizópoda, onde o protozoário se desloca por pseudópodes. O segundo é o Flagellata ou Mastigófora, onde o protozoário se desloca por flagelo. O terceiro filo é o Ciliata ou Ciliófora, onde o protozoário tem o seu deslocamento feito por cílios. E o quarto, o Sporozoa, onde não existe órgão de locomoção. Vamos falar inicialmente do filo Rhizópoda. Rhizópoda se caracteriza pela presença das amebas. As amebas são os maiores representantes deste filo. O deslocamento delas se dá por pseudópodes. E o que são pseudópodes? São expansões citoplasmáticas. Ela altera a constituição do seu citoplasma, permitindo a expansão da membrana e, com isso, criando falsos pés. A maioria das amebas são de vida livre, porém existem amebas comensais, ou seja, vivem no organismo de outros animais sem, contudo, prejudicá-los. No homem mesmo, nós temos algumas que são comensais para a gente, como é o caso da Entamoeba gengivalis, que vive na nossa gengiva, a Entamoeba coli, que vive no nosso intestino. Porém, existe uma ameba de vida livre que é extremamente patogênica para o homem. É a chamada Entamoeba histolítica, que provoca a disenteria amebiana, ou simplesmente amebíase. Essa ameba é de vida livre, porém, quando ela entra dentro do nosso organismo, principalmente através da água, ela provoca uma série de alterações. Dor epigástrica, quer dizer, dor de estômago, diarreia, fortes cólicas e anemia, visto que a ameba ela é hematófaga, ou seja, se alimenta das nossas hemácias. A Entamoeba histolítica é praticamente a única ameba patogênica para o homem. E a profilaxia se faz através da água filtrada ou da água fervida. Os outros representantes do filo Sarcodinea são os heliozoários, os radiolários e os foraminíferos. Sendo que esses últimos são muito encontrados nos fundos dos oceanos. A carcaça deles forma basicamente o chão dos oceanos e sedimentos. O petróleo, por exemplo, se formou a partir não só deles, é claro, mas da presença também de foraminíferos e radiolários. O próximo filo é o Flagellata ou Mastigófora, onde o protozoário se desloca através de flagelo. Os flagelos são longos, mais ou menos de 1 a 3, dependendo da espécie do protozoário, e ele, além de facilitar o deslocamento do protozoário, ele permite a captura do alimento. Então, o flagelo funciona não só para o deslocamento, mas também para a captura do alimento dos protozoários ditos flagelados. O nosso terceiro filo são os ciliatas ou cilióforos, onde o protozoário se desloca por cílios. Os cílios, ao contrário dos flagelos, são menores, porém muito mais numerosos. E o grande representante desse filo é o paramécio, um protozoário muito conhecido do meio científico. Vamos dar uma olhadinha na anatomia do paramécio, que funciona basicamente para todos os protozoários do cílio cilióforo. O protozoário é composto externamente por cílios e apresenta 2 núcleos. O chamado micronúcleo, que tem função reprodutora, e um macronúcleo, que condiciona todo o funcionamento metabólico do protozoário. Além disso, ele tem uma pequena boca, chamada de citóstoma, visto que o protozoário ele é heterótrofo, e tem um pequeno ânus, chamado de citopígio. Ele então se alimenta, processa, faz a sua digestão e elimina os seus resíduos. Acontece que esse tipo de protozoário é comum em água doce. E sendo ele de água doce, ele se torna hipertônico em relação à água. Por ser hipertônico, ele ganha água por osmose.
automaticamente ele tem que expulsar essa água, senão ele poderia explodir. Por esta razão, ele apresenta um pequeno vacúolo contráctil. Esse vacúolo vai recebendo a água que vai entrando por osmose e expulsa a água. Com isso, mantém o equilíbrio osmótico do protozoário. E, por sua vez, acaba auxiliando no deslocamento do protozoário, porque quando ele expulsa essa água que entra por osmose, funciona como se fosse um propulsor a jato, empurrando o protozoário para frente. Então, além dele se deslocar pelos cílios, ele acaba se deslocando também por contração do vacúolo contráctil. Além dessa forma, existem outras formas de protozoários do tipo ciliado. O nosso último filo é o esporozoa, que não possui órgão de locomoção. Consequentemente, o esporozoa tem que ser um parasita, porque se ele não tem órgão de locomoção, como ele vai se deslocar no meio ambiente para poder se alimentar? Por isso, eles são parasita da maioria dos vertebrados e até de invertebrados também. Vamos ver agora as principais doenças provocadas por protozoários. Inicialmente, vamos ver as doenças causadas por mastigóforos, ou seja, por protozoários que deslocam por flagelo. A primeira se chama tripanosomíase americana, popularmente conhecida como doença de Chagas. A doença de Chagas é provocada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. E esse protozoário foi identificado por um grande médico sanitarista chamado de Carlos Chagas. Vamos escutar um pequeno trecho da história de Carlos Chagas. Vamos a ele. Carlos Chagas nasceu em Oliveira, Minas Gerais, filho de fazendeiros. Começou a estudar em São João del Rei e doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1903. Ingressou no Instituto Bacteriológico Oswaldo Cruz, aonde viria a ser diretor. À frente da campanha profilática, erradicou a malária na cidade de Santos em 1905. Graças à sua teoria domiciliar da transmissão da malária, projetou seu nome nos meios científicos do país. Em 1909, concluiu as pesquisas destinadas a debelar a tripanosomíase, posteriormente conhecida como doença de Chagas. Identificou o agente causador dessa doença, ao qual deu o nome de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Em 1912, um júri internacional conferiu-lhe o prêmio Chaldin, concedido ao melhor estudo sobre protozoologia e microbiologia. Em 1925, a Universidade de Hamburgo conferiu-lhe o prêmio Kimmel, além de vários outros prêmios de renomadas universidades. Bem, Chagas conseguiu identificar não só o vetor da doença, como também o seu ciclo. Vamos lá. Esse protozoário é comum em animais silvestres, como o tatu. Acontece que o seu vetor é um percevejo hematófago, um triatomídeo. E ele, ao picar um animal silvestre portador do plasmódio, ele adquire o protozoário. O protozoário, então, permanece no intestino do percevejo, porque ele, sendo hematófago, vai absorver junto com o sangue. Ao picar uma pessoa, todo animal hematófago, ele tem que injetar um anticoagulante. Caso contrário, o sangue coagula na sua tromba sugadora. E esse anticoagulante provoca uma reação alérgica, o que faz com que a gente coce o local da picada. Acontece que à medida que o percevejo vai sugando o sangue, ele vai defecando, para poder abrir espaço no intestino e armazenar o maior volume possível de sangue. Como o protozoário está habitando o intestino do percevejo, ele é eliminado junto com as fezes. Nós, ao coçarmos, acabamos inoculando pelo local da picada o protozoário. Ele penetra, perde o seu flagelo e começa a circular pela corrente sanguínea, indo para órgãos como o coração, fígado, etc. Só que o melhor ambiente que o protozoário mais gosta é o coração da gente. E lá, então, ele começa a provocar uma cardiopatia. O coração vai começar a se dilatar. E, lamentavelmente, com o tempo,
essa doença se torna fatal, visto que o coração aumenta de tamanho, não consegue mais se contrair como deveria, provocando parada cardiorrespiratória. Bem, lamentavelmente também não existe ainda um tratamento que cure a doença de Chagas. Existem pesquisas na tentativa de se encontrar uma vacina. Como o animal, o vetor, o percevejo, é um animal silvestre, ele acaba invadindo a residência das pessoas pelo fato de estarem com o seu habitat destruído. E ele se aloja em frestazinhas na parede das chamadas casas de pau a pique, que são feitas por barro. A profilaxia, então, se dá por melhoria das condições habitacionais e o controle do vetor também, através do uso de inseticidas em áreas muito endêmicas. A nossa segunda doença é a leishmaniose tegumentar americana. Ela é provocada por uma bactéria denominada de Leishmania brasiliensis e transmitida para o homem através de um mosquito do gênero Lutzomia, conhecido popularmente como mosquito palha ou biriguís. Esse protozoário provoca lesões na pele, ulcerando a nossa epiderme. Por isso, a doença é conhecida como úlcera de Bauru, justamente porque a identificação inicial foi feita na cidade de Bauru, São Paulo. Bem, essas ulcerações começam normalmente nos braços, tórax, podendo se alastrar para a boca, fossas nasais, etc. Existe uma forma mais grave da leishmania, que é a calazans, provocando então a chamada leishmaniose visceral, quando a destruição se dá dos órgãos internos, sendo uma forma muito mais grave, muito mais mortal. Já existe uma vacina em fase terminal de experimentos que irá favorecer muito bem o controle dessa doença. Porém, o melhor meio ainda é a profilaxia através do combate ao mosquito. A nossa terceira doença é a tricomoníase, provocada pelo Trichomona vaginalis, um protozoário que é transmitido entre homens e mulheres através da relação sexual. Ele se aloja no canal vaginal, atingindo até o colo uterino e na uretra também, provocando um corrimento, um sinal de um processo inflamatório e infeccioso. Como é transmitido por relação sexual, ele é uma DST. Consequentemente, a profilaxia está no uso de preservativos e, no caso de contaminação, através de medicação. A nossa última doença a nível de mastigóforo é a giardíase, provocada pelo protozoário denominado de Giardia lamblia. Esse protozoário é engraçado, ele se aloja sobre a mucosa intestinal, impedindo a absorção de gordura, principalmente. Com isso, ele provoca uma diarreia muito intensa, uma diarreia muito gordurosa, o que acaba, obviamente, prejudicando a pessoa devido à falta de absorção de gordura. A profilaxia está na filtragem, fervura de água e na lavagem de verduras. As doenças provocadas por esporozoas são efetivamente as mais complexas, porque o esporozoa, por não apresentar órgão de locomoção, ele é eminentemente parasita, o que acaba provocando estragos muito maiores nos seus hospedeiros. E a primeira doença provocada por um esporozoa que nós vamos ver se chama malária. A malária é uma doença provocada por um protozoário chamado de Plasmodium. O Plasmodium é transmitido para o homem através do mosquito do gênero Anopheles. O Anopheles, então, é o responsável pela transmissão da malária, uma doença muito intensa no norte, nordeste e parte centro-oeste do Brasil. Vamos acompanhar com detalhes o ciclo do plasmódio dentro do nosso organismo. O ciclo do plasmódio, ele se representa de forma sexuada e assexuada. Partindo do mosquito, o mosquito, a fêmea do Anopheles, ao picar o homem, introduz junto com a sua saliva os esporozóitos, que são as formas infectantes. Eles vão penetrar na corrente sanguínea e vão se alojar no fígado, se reproduzindo assexuadamente no fígado. Do fígado, então, sai uma forma infectante das hemácias, chamadas de merozóitos. Os merozóitos, então, infectam a hemácia, se reproduzem assexuadamente no interior da hemácia, e quando eles atingem o seu grau de reprodução, eles lisam a hemácia, arrebentam a hemácia, eliminando para o sangue novas formas infectantes,
novos merozoites, que irão infectar novas hemácias, refazendo esse ciclo. É justamente nesse rompimento da hemácia que ocorre a caracterização da malária, que são os picos febris. A malária se caracteriza por picos de febre em torno de 40 graus, calafrios. E esse instante é justamente o rompimento da hemácia. Então esse ciclo de reprodução dentro da hemácia, libera para a corrente sanguínea, volta a infectar, vai ficar até um determinado momento. A partir de um determinado instante, os merozoitos não mais ficam infectando as hemácias, eles se transformam em gametócitos. Quando o mosquito pica uma pessoa, que ele suga o sangue, ele absorve também os gametócitos que dão origem às gametas. Os gametas, então, fazem fecundação e vão formar um cisto, que vai se alojar no intestino do mosquito. Lá, eles se reproduzem, liberando, então, a forma infectante, que é o esporozoito, que irá do intestino para a glândula salivar, e quando o mosquito picar uma outra pessoa, ao introduzir a saliva, vai introduzir a forma infectante, recomeçando, então, o ciclo. Acontece que existem mais de uma espécie de plasmódio. Na realidade, existem 4 espécies de plasmódio, sendo que 3 são comuns no Brasil. A primeira se chama de Plasmodium vivax. E o Plasmodium vivax provoca uma malária denominada de malária terçã benigna. A característica da malária é justamente o tempo que demora na reprodução do merozoito dentro da hemácia. E o que caracteriza a malária terçã benigna é o tempo de 48 em 48 horas. Então, o ciclo de reprodução do Plasmodium vivax é de 48 em 48 horas. A segundo tipo de plasmódio é o Plasmodium malariae, que provoca a chamada malária quartã, ou malária quartã benigna. O tempo de reprodução do protozoário, neste caso, é de 72 horas. Então, a forma infectante dentro da hemácia até a lise da hemácia demora, em média, 72 horas. A terceira forma do protozoário é o protozoário falcíparo, e esse é o mais problemático para a gente. O seu tempo médio de reprodução é de 24 a 36 horas, e ele provoca a malária denominada de terçã maligna. Os picos febris são muito perto. O rompimento das hemácias é muito intenso, o que às vezes não permite o nosso organismo recuperar. Então, esse protozoário pode provocar, entre outras coisas, anemia, lesão renal, por causa dos fragmentos da hemácia e comprometimento do sistema nervoso. Então, a malária provocada pelo protozoário, o Plasmodium falciparum, é muito mais grave do que os outros dois. Existe uma quarta espécie de protozoário, não encontrada no Brasil, mas encontrada apenas na África, que é o Plasmodium ovale. Ele tem um ciclo parecido com o vivax, de 48 em 48 horas, mas ele não é encontrado no Brasil, somente no território do continente africano, melhor dizendo. A nossa segunda doença provocada por esporozoo é a toxoplasmose, provocada pelo protozoário chamado de Toxoplasma gondii. Esse protozoário é encontrado em alguns mamíferos, principalmente aqueles que vivem muito próximos da gente, como cães e gatos. Mas também é possível nós nos contaminarmos através de carne contaminada, carne mal cozida. Esse protozoário normalmente é benigno para nós, adultos. Porém, se a mulher estiver grávida e contrair a toxoplasmose, o protozoário é capaz de vencer a barreira placentária, provocando lesões do feto e até abortos. Quer dizer, ele provoca a morte do feto ou lesões muito graves que poderá ocasionar a morte e, consequente, aborto antes do tempo. Bem, vamos escutar agora um depoimento de um médico sanitarista, falando a respeito das principais doenças provocadas por protozoários. Vamos a eles. Os protozoários causam uma série de doenças bastante diferentes. No Brasil, as mais comuns são a doença de Chagas, a leishmaniose, que tem 2 formas, que é a visceral, que ataca principalmente baço, fígado, enfim, as vísceras, e
a tegumentar, que pega a pele e o tecido subcutâneo, né, causando algumas destruições. A toxoplasmose, a giardíase e a malária são as doenças mais comuns no Brasil. No mundo, essas doenças também se apresentam em outros locais, e na África existem umas formas diferentes que é um agente da mesma família do causador da doença de Chagas, mas que é aquele que causa a doença do sono, transmitido pela mosca tsetse. Mas no Brasil, aqui na região das Américas, não existe. Bom, a prevenção das doenças causadas pelos protozoários depende do modo de transmissão e da presença ou não de vetores. Então, a giardíase e a amebíase, elas são transmitidas basicamente por água ou alimentos contaminados. Então, a prevenção se torna, de certa forma, mais simples, porque a presença de água tratada e bons hábitos higiênicos em relação aos alimentos e a lavagem das mãos antes das refeições e tudo mais, isso já impede a cadeia de transmissão da doença. Então, é o principal mecanismo de prevenção, é o tratamento das águas, o destino adequado dos dejetos e a boa higiene de alimentos e higiene pessoal. Já no caso da doença de Chagas, a prevenção se dirige ao vetor da doença, que é, o vetor mais comum é o barbeiro, né, que é um inseto que, com o desmatamento, né, ele é um inseto que vive nas matas, mas ele se aproxima dos domicílios e a gente costuma dizer que ele foi domiciliado já há muitos anos, né, nas frentes de colonização, e ele vive nas casas. E principalmente nas casas muito precárias, que propiciam muitos nichos, muitos espaços, né, buraquinhos para ele se esconder. Por exemplo, né, as casas de pau a pique no Nordeste, que tem muitas frestas. E o inseto se esconde e no começo da noite ele sai e pica as pessoas. Então, a prevenção se dirige à melhoria da habitação, porque basicamente, tendo casas que não ofereçam esses espaços para o inseto se esconder, já interrompe a cadeia de transmissão, né? E o controle sobre alguns vetores, porque animais, pequenos mamíferos, principalmente roedores, silvestres, eles podem manter a doença. Então, também o controle do contato com esses animais. Já na toxoplasmose, há duas formas principais de se contaminar. Uma é a ingestão de carnes mal passadas, principalmente a carne de gado. E a outra é a transmissão através das fezes de gato que venham a contaminar diretamente, por exemplo, crianças, né, nas caixas de areia, por exemplo, onde as crianças brincam e os animais defecam, ou que contamine indiretamente, né, a contaminação indireta através de alimentos, ou de água contaminada também pelas fezes dos gatos, que daí contenha cistos, né, desse protozoário. Tegumentar, que é a que pega a pele, ela é transmitida pela picada de mosquito, assim como a malária. Então, para essas doenças, a interrupção da transmissão se dá através do controle dos mosquitos, seja por pulverizações com inseticidas e tal, para reduzir a população, seja pela redução de águas estagnadas, que dificulta a reprodução do mosquito, ou seja pelo uso de equipamentos, por exemplo, mosquiteiros, janelas teladas, né, e o uso de repelentes de inseto quando as pessoas precisam entrar na mata em locais onde existem o mosquito transmissor. Então, por aí, né, se faz o controle do contato. Essa é a principal forma de prevenção. No caso da malária, pode haver o uso de medicamentos, mas isso tem que ser muito bem pesado, porque o medicamento como profilático, por exemplo, as quininas, que é o medicamento tradicional mais conhecido contra a malária, ou outros antimaláricos mais recentes, o uso profilático pode desencadear a resistência e dificultar o tratamento caso a pessoa venha adoecer, ou, né, a manutenção de parasitas resistentes que podem ser transmitidos a outras pessoas já com a resistência já adquirida a esse medicamento. Então, se evita usar medicamento, né, se restringe a algumas situações especiais. Então, basicamente, essa a prevenção é o controle
do contato do homem com o agente patológico. Gostaram do depoimento? Viram que a melhor maneira de se prevenir doenças provocadas por protozoários é a profilaxia. É antes da doença se instalar. É o cozimento dos alimentos, é a filtragem da água, é a fervura da água, é evitar o contato direto com animais domésticos, é evitar aquela água parada para a proliferação de mosquitos. Ou seja, existe uma série de medidas profiláticas que podem reduzir em muito a contaminação por protozoários e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de toda a população. Bem, vamos agora às algas, os outros representantes do reino protista. As algas são fotossintetizantes, unicelulares, com clorofila. Inclusive, elas apresentam 3 tipos de clorofila, A, B e C. As algas são divididas em 3 filos. O primeiro filo são das euglenófitas. São algas fotossintetizantes, mas que têm uma característica muito interessante. Quando elas estão em ambiente pouco iluminado, ou seja, que elas não têm a capacidade de fazer fotossíntese, ela adquire um comportamento de um protozoário comum. Elas são capazes de se alimentar. Então elas vão fagocitar, vão comer mesmo a matéria orgânica, um alimento, uma bactéria que encontre no meio ambiente para poder nutrir as suas necessidades. Mas tenha em mente, elas são seres fotossintetizantes, elas são algas, porém uma alga muito especial, com uma capacidade que, teoricamente, é exclusiva dos protozoários. O segundo filo são as crisófitas, que são também conhecidas como diatomáceas. Essas algas apresentam uma carcaça de sílica, o que é muito utilizada na fabricação de abrasivos e polidores de metais. Nos locais onde nós encontramos uma concentração muito dessas algas, o chão do oceano, quer dizer, o substrato do oceano, fica coberto de carcaças de algas mortas, porque a alga morre, mas a carcaça de sílica se precipita para o fundo. Esses lugares são chamados de chão de diatomáceas, e é ali justamente que a indústria recolhe esse material para a montagem de abrasivos e de polidores de metais. O terceiro filo são as pirrófitas. As pirrófitas também são conhecidas como dinoflageladas. E essas algas apresentam uma característica muito interessante. Elas têm a capacidade de provocar bioluminescência, ou seja, elas emitem luz através de um processo bioquímico. Essas algas, porém, sofrem uma alteração muito grande a nível populacional, principalmente se houver matéria orgânica disponível no meio ambiente. E aí pode acontecer uma superpopulação de algas, não só pelo excesso de alimento, como também pela temperatura, o que acaba favorecendo a reprodução dessas algas. Só que o excesso dessas algas acaba provocando também o excesso de resíduos eliminados por elas. E esses resíduos são tóxicos, capazes de matar os seres que estão naquela região. Com isso, essas algas podem alterar, inclusive, a coloração do mar, provocando um fenômeno chamado de maré vermelha. A maré vermelha, então, não é uma exclusividade delas, mas pode ser provocada por elas também, acaba acontecendo por uma superpopulação dessas algas, o que provoca a morte por toxicidade dos outros seres que estão no mesmo ambiente. Eu recomendo que vocês façam uma análise dos filos do reino protista. Vejam a característica, compare o reino ao reino Monera, veja qual foi a grande diferença, porque isso é um processo evolutivo. Olhe cada filo dos protozoários, veja as suas características, as suas principais doenças, se há um relacionamento entre um filo e o outro. Observe as algas, os tipos de algas que estão enquadradas dentro do reino protista, até porque nós encontramos algas nos vegetais superiores. Veja o problema.
da superpopulação de algas, o que vai acarretar a nível de meio ambiente, se provoca um desequilíbrio ecológico ou não. Faça uma análise sempre comparativa, para que você possa entender os mecanismos de evolução de todos os reinos, desde o Monera, passando pelo Protista e chegando até os reinos mais superiores. Na aula de hoje, estudamos o reino Protista. Vimos quais são as principais características do reino Protista. Vimos que ele é separado em protozoários e algas. Vimos também que os protozoários são divididos em filos dependendo do seu órgão de locomoção, que existem 4 grandes filos dentro do reino Protista. Estudamos cada filo separadamente com as suas principais características. Observamos as doenças provocadas por protozoários dos 4 filos estudados. Estudamos as algas, vimos os 3 filos a que pertencem essas algas. Observamos as características por filos e o que acontece em cada uma delas, o interesse econômico existente e até o problema de poluição do meio ambiente. Bons estudos! Eu acho que mais importante do que se prender a detalhes, características dos filos, é observar as doenças. O que é muito mais importante para a gente que o aluno consiga assimilar as medidas profiláticas, até para o seu dia a dia mesmo, né? Evitando com isso não só a sua contaminação, da sua família ou até de amigos próximos a eles. É óbvio que a característica de cada filo, a observação de detalhes nos 4 filos do reino Protista quanto a protozoários é importante, mas eu acho que o link junto às doenças se torna muito mais interessante. Quanto às algas, uma apresentação geral, mas levando não só para o aproveitamento econômico, mas também para o caráter ambiental, devido ao problema da superpopulação de algas, o que pode acarretar para o meio ambiente de uma forma geral.